Então, meus filhos, a humanidade ela desenvolveu os símbolos para se comunicar melhor, naturalmente. Uma dessas simbologias são os números, que são compostos de 10 símbolos. Eles são chamados símbolos indo-arábicos. Por quê? Porque foi desenvolvido na Índia e na Arábia. Esses números eles são divididos em algumas famílias. Uma delas seriam os números naturais, que servem para contar. Eles só podem ser positivos. Então, esse aqui são números naturais. Quando você coloca esse símbolo aqui, não se considera o zero quando você quer representar o conjunto. Então, pode ser qualquer número menos o zero. Como eu disse, os números naturais só podem ser positivos. Outra família, números inteiros. Com o desenvolvimento da humanidade, só números positivos não deu para representar as necessidades da humanidade em si. O número natural não pode representar a temperatura no polo norte, por exemplo, que é negativa. Então não dá para representar com o número natural. Por isso, desenvolveu os números inteiros. O que são números inteiros? São números que podem ser positivos ou negativos. Muito importante, os números naturais eles estão dentro da família dos números inteiros. É muito importante você entender isso, tá? Os subconjuntos seriam que isso é a família dos números inteiros. Isso aqui, seria os números inteiros sem o zero. Quando você representa z e o negativo, seriam os números inteiros não positivos. Quando você coloca números inteiros no sinal de mais, você está representando os números inteiros não negativos. Aqui é a negação dos negativos, isso aqui é a negação dos positivos, tá? Então aqui é número inteiro só positivo e aqui é número inteiro só negativo, tá? Se tiver esse símbolo aqui, não é para considerar o zero. Que seriam números racionais. Os números racionais é um universo maior. Por quê? Porque ele pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser quebrado organizadamente, tá? Quebrado com ordem. Já os números naturais e os números inteiros eles não podem ser quebrados. Então, os números racionais eles representam, por exemplo, a altura de uma pessoa, que é muito difícil uma pessoa ter exatamente 1 metro ou 2 metros. Ela tem sempre 1,5, que é 1,5 metro. Esse número quebrado pertence aos números racionais. Esses números racionais eles são escritos na forma A sobre B, ou seja, um número sobre outro. Tá? Esse B aqui, ele não pode ser zero. Tá certo? Por que não pode ser zero? Porque você não pode dividir alguma coisa por nada, se aqui fosse zero, tá? Então, números racionais, eles são escritos na forma de fração. Envolvem os números naturais e os números inteiros. Então, todo número natural é também um número racional. Todo número inteiro é também um número racional. Agora, nem sempre um número racional pode ser um número natural. Porque, como eu disse, se ele for um número quebrado, ele não é natural e nem é inteiro. Então, essa representação aqui ela é muito importante. Número natural está dentro de número inteiro, que por sua vez está dentro de número racional. Então, aqui é só número positivo. Aqui é número positivo e negativo, tá? Então, o número 8 está aqui dentro, né? E está dentro do universo dos inteiros também. Agora, se você pegar o número menos 5, ele está dentro dos inteiros, mas não está dentro dos naturais, entenderam? Tá? É como se fosse assim, a sala de aula do 8º ano, por exemplo, está dentro da escola, tá? Então, quem está dentro da sala do 8º ano está dentro da escola. Mas muitas vezes a pessoa que está dentro da escola pode ser que não esteja dentro da sala do 8º ano, né? Se a pessoa estiver na cantina, ela está dentro da escola, mas não está dentro do 8º ano. Entenderam a diferença? Números racionais. Pode ser positivo
pode ser negativo ou pode ser quebrado. Então, o número 1,7, ele é racional, ó, mas ele não é natural nem inteiro, ele está aqui dentro, aqui assim, ó. Ele não está aqui dentro, entenderam a diferença, tá certo? Os números racionais, ele pode ser escrito na forma de fração, que é A sobre B, ó, 5, 7, 9 sobre 6, ou como decimal, que envolve vírgula, por exemplo, 1,3, 2,8, tá certo? Então, são representações de números racionais. Como é que você passa de fração para decimal? Da seguinte maneira, prestem atenção, isso aqui é muito importante, tá? Portanto, você vai dividir o 7 pelo 4. Quantas vezes o 7... Desculpa, quantas vezes o 4 cabe dentro do 7? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 7? Então, o 4 vai caber dentro do 7 uma vez, ó. Cabe uma vez, tá? Então, 1 vezes 4 dá 4. 7 menos 4 dá 3. Como o 3 é menor do que o 4, eu vou quebrar esse 3 aqui, ó, em 10 partes. Porque são 3 pauzinhos, tá? 3 unidades. Vou quebrar cada unidade em 10 partes. Então, 3 vezes 10 dá 30, ó, tá? Ou seja, você vai fazer a representação decimal agora. Então, você coloca esse zero aqui, ó, e uma vírgula bem aqui, ó, tá? Muito bem. Sempre que o resto for menor do que o divisor, você coloca um zero e uma vírgula aqui. Então, o 4 vai caber dentro do 30 quantas vezes? O 4 vai caber dentro do 30 quantas vezes? 7 vezes, ó. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28 dá 2. Como o 2 é menor do que o 4, coloco um zero aqui, ó, tá? 20 dividido por 4 dá 5. O 4 cabe dentro do 20 5 vezes. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 dá 0. Então, 7 quartos é a mesma coisa que 1,75, tá certo? Para você passar de decimal, tá? Pronto, agora tá certo. Para você passar de decimal para fração, até fazer o caminho de volta, ó. 1,75 é 175 dividido por 100. Por quê? Porque a vírgula andou duas casas, ó, 1, 2. Portanto, você vai fazer 175 dividido por 100. Para transformar isso em fração irredutível, o que é fração irredutível? É aquela que não dá mais para dividir pelo mesmo número a parte de cima e a parte de baixo. Portanto, o que é que nós iremos ter? 175 dividido por 25 e 100 dividido por 25. Por que eu divido por 25? Porque 25 vai ser o maior divisor comum entre o 175 e o 100. Tá certo? É o maior número que dá para dividir o 175 e o 100 ao mesmo tempo. Então, isso aqui, ó, dá igual a 7. E isso aqui, essa divisão aqui, dá igual a 4. Tá? Então, você voltou de decimal, tá? Para fração. Então, para você fazer essa ida e volta, você vai fazer sempre dessa maneira aqui, tá? Se você tiver fração e quiser para decimal, você faz isso aqui. Se você tiver decimal e quiser fração, você faz isso aqui, ó, tá certo? Então, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica é um número infinito, tá? Ó, ou seja, ele é quebrado com ordem, tá certo? Que pode ser colocado na forma de A sobre B. Como é que eu faço isso? Preste atenção, eu vou explicar com calma. GRA3 é você encontrar a fração que dê origem a isso aqui, ó. Beleza? Então, esse número aqui, ó, é igual a uma fração x que eu não sei quem é. Esse número aqui é igual a uma fração x que eu não sei quem é. O nosso problema consiste em a gente tirar esse infinito aqui. Como é que a gente faz isso? Ó? Eu vou multiplicar por 10 essa parte e essa parte, tá bom? Quero tirar esse infinito, então eu vou multiplicar por 10 essa parte aqui e essa. Tá? Então, quando eu faço isso, eu vou ficar com 65,555, tá? E desse lado aqui 10x. Por quê? Porque eu multiplicar por 10 esse lado e esse lado. Para quê?
para tirar esse infinito, ó. Então, quando você faz isso, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Eu vou diminuir o que eu encontrei na multiplicação por 10 pelo que eu tinha inicialmente, ó. Então, vai ficar isso aqui menos isso, tá? Então, de novo, primeiro eu multiplico por 10. Quando eu tiver o resultado, eu vou diminuir o que eu encontrei pelo que eu tinha, ó. Tá certo? Então, você vai ficar, ó. Eu vou pegar e riscar o infinito agora, tá? Que eu tô diminuindo, então, isso aqui menos isso, tá, ó. Não sobra nada. 65 menos 6 dá 59. Tá certo? 10 menos x dá 9. Então, qual é o valor que a gente procura? 59 dividido por 9. Se você pegar a sua calculadora e for dividir 59 por 9, você vai encontrar esse valor aqui, ó. Tá certo? Outro exemplo, ó, esse aqui, ó. Como é que a gente vai fazer? Então, esse número aqui, ó, é igual a uma fração x, que não sei quem é. Nesse sentido, eu vou multiplicar por 10 esse lado aqui e esse aqui, ó. Multiplicando isso aqui por 10, fica 23,7777, né? E aqui 10x. Agora, quando a gente for diminuir, ó, diferente do outro, vai ter um problema nisso aqui. Por quê? Porque tem esse 3 aqui atrapalhando, ó. Então, qual é a saída? A saída é pegar e multiplicar isso aqui, ó, tá? Por 10 de novo. Bacana? Então, quando você faz isso, você vai ficar com 237,777 vezes 100, que era 10, né? Ó. Agora dá para diminuir, ou seja, eu pego esse aqui, ó, e diminuo desse, tá certo? Que vai dar igual a quanto? Vai dar igual a 214 é igual a 90. Então, qual é o valor do x? 214 dividido por 90, que dá 2,3777. Esse tracinho aqui em cima do 7, ó, tem um significado. Significa que o 7 está se repetindo infinitamente. Tá bom?